Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da área de um retângulo. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe o retângulo abaixo. Observe esse retângulo que temos aqui, ó. Nele, destacamos essa medida aqui, que chamamos de B, e essa medida aqui, que chamamos de H. Então, observe que o cálculo da área de um retângulo é obtido por meio da multiplicação da medida da base, ou comprimento, pela medida da largura, ou altura. Então, observe que nesse retângulo aqui, ó, destacamos essa medida B aqui, ó. Essa medida B aqui vai ser exatamente, ó, a medida da base, ou o comprimento aqui do retângulo. E observe que essa medida H aqui, ela vai ser a altura, ou aqui a medida da largura do retângulo. Então, observe que a fórmula que nos permite calcular a área de um retângulo vai ser essa aqui, ó. A de área vai ser igual a B vezes H. Onde esse B aqui é o comprimento ou medida da base. Aqui eu tenho o comprimento ou a medida da base. E esse H aqui vai ser exatamente a medida da largura ou a altura aqui do retângulo. Então, observe que essa fórmula aqui nos permite calcular a área de um retângulo. Então, a fórmula que temos é essa aqui, ó. A igual a B vezes H. Onde esse B aqui vai ser a medida da base ou comprimento. E esse H aqui vai ser a medida da largura, ou a altura do retângulo. Então, prosseguindo, vamos agora fazer exemplos. Então, vamos ver o que diz o nosso primeiro exemplo que temos. Exemplos, ó. Primeiro exemplo, ó. Dado um retângulo que possui medida da base igual a 40 centímetros e a altura igual a 4 centímetros, calcule a área do retângulo. Então, observe que queremos calcular a área de um retângulo, onde temos a medida da base e temos também a altura. Então, para isso, agora, ó, basta só substituir esses valores na nossa fórmula. Qual é a fórmula que temos? Essa aqui, ó. A igual a B vezes H. Esse B aqui vai ser a medida da base e esse H aqui vai ser a altura. Então, observe que A vai ser igual a... Quem é a medida da base? É exatamente 40 centímetros. E quem é a medida da altura? Vai ser exatamente, ó, 4 centímetros. Então, observe que a área vai ser igual a essa multiplicação aqui, ó. 40 centímetros vezes 4 centímetros vai dar exatamente 160 centímetros quadrados. Então, o que concluímos aqui? Que a área de um retângulo que possui medida da base igual a 40 centímetros e a altura igual a 4 centímetros vai ser igual a área igual a 160 centímetros quadrados. Logo, o retângulo tem área igual a 160 centímetros quadrados. Prosseguindo, vamos para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. Sendo um retângulo com as dimensões seguintes. Observe as dimensões que temos, ó. 25 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Calcule a área determinada dessa figura geométrica. Então, qual é a figura que temos aqui? É um retângulo. Eu quero saber a área desse retângulo. Então, para isso, ó, temos aqui, que é dado na questão, a medida da base, que é 25 centímetros, e a medida da altura, que é 4 centímetros. Então, para calcular a área determinada desse retângulo, vamos utilizar a nossa fórmula aqui, ó. A área vai ser igual a base, ou seja, aqui a medida da base, vezes a altura. Então, observe que é dado a medida da base e é dada a altura. Então, vamos substituir aqui na nossa fórmula. Então, a área vai ser igual, a medida da base é 25 centímetros. Então, vamos substituir aqui, ó, B por 25 centímetros. Vezes a altura. A altura é 4 centímetros. Então, vamos substituir aqui na nossa fórmula por 4 centímetros. Então, ficamos com a área igual a 25 centímetros vezes 4 centímetros. Então, a área vai ser igual a essa multiplicação aqui, ó.
25 centímetros vezes 4 centímetros vai dar exatamente igual a 100 centímetros quadrados. Então, o que concluímos aqui? Que a área desse retângulo que temos aqui, que ele possui 25 centímetros de base e 4 centímetros de altura, é exatamente igual a 100 centímetros quadrados. Portanto, a área do retângulo é igual a 100 centímetros quadrados. Então, prosseguindo, chegamos ao nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte, ó, seja o retângulo a seguir, esse retângulo que temos aqui, ó, medindo 20 centímetros de base e 8 centímetros de altura, calcule a área do retângulo. Então, observe que para o cálculo da área do retângulo, precisamos de quê? Precisamos da medida da base, que temos aqui, que é 20 centímetros, e a medida da altura, que é aqui, ó, 8 centímetros, que temos na nossa questão. Agora, observe o seguinte, que para o cálculo da área do retângulo, vamos utilizar aqui, ó, nossa fórmula aqui. Observe mais uma vez que o retângulo é esse aqui, onde eu tenho, ó, 20 centímetros aqui, que é a medida da base, ou o comprimento do retângulo, e aqui eu tenho que a medida da altura, ou a medida da largura desse retângulo, é igual a 8 centímetros. Então, observe que vamos calcular a área desse retângulo. Então, observe que a área vai ser igual a medida da base vezes a altura. Observe que a medida da base aqui, ó, ou o comprimento, é igual a 20 centímetros. E a altura, ou aqui a medida da largura, é igual a 8 centímetros. Então, quem vai ser a área? A área vai ser igual a 20 centímetros vezes 8 centímetros. Então, observe que, efetuando essa multiplicação aqui, ó, chegaremos em área igual a 160, que vai ser igual a, que vai ser proveniente, né, dessa multiplicação aqui, ó, 20 vezes 8, dá 160. Aí, centímetro vezes centímetro, vai ficar centímetro quadrado. Então, observe que a área desse retângulo aqui vai ser igual a 160 centímetros quadrados. Logo, o retângulo tem uma área igual a 160 centímetros quadrados. E assim finalizamos nossa aula.